Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia. Bom, tá funcionando ali? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Luan. Primeiramente, Felipe, eu queria te perguntar sobre a situação do Carly e do Gatito Fernandes. Eles estão à disposição? Como é que eles estão para esse clássico de amanhã? Então, o Gatito treinou ontem e hoje treinou novamente, mas serão reavaliados amanhã. O Carly também, tá? O Carly não treinou, mas o departamento médico prefere reavaliar amanhã. Não me deu uma posição definitiva, não. Você pode falar, Felipe, sobre esse clássico, o fato de ser um clássico logo na segunda rodada? Isso, de algum modo, é ruim, né? Até por ser o início somente de competição, já ter um clássico pela frente, ou não? Isso ajuda até mesmo nessa preparação? É indiferente. Uma hora a gente ia ter que fazer um clássico, né? Ainda mais no Campeonato Carioca. Acho que o momento das duas equipes é um momento de crescimento, né? De evolução. Tivemos um período curto de pré-temporada e o Fluminense também, então acho que nessa situação as duas equipes se equivalem um pouco, diferente quando você enfrenta um time de menor investimento que já vem se preparando há mais tempo, como foi o caso da Portuguesa na primeira rodada, mas sendo segunda rodada ou se fosse na quinta, eu acho que é um pouco indiferente essa questão. Felipe, tudo bem? Bem, bom dia. Eu ia te perguntar... Ainda é segunda rodada, você até falou pouco tempo de trabalho, mas a Taça Guanabara é tão tiro curto que, pelos dois times não virem de vitória, já acaba se tornando um jogo que, de repente, quem não conseguir os 3 pontos já pode praticamente já ficar com uma classificação muito complicada. Como que é lidar esses dois lados, saber que ainda é um começo de trabalho, que ainda tem algumas coisas a acertar, que os jogadores precisam de tempo no campo e, ao mesmo tempo, já conciliar com essa mini pressão de um clássico? É verdade, você disse bem. A Taça Guanabara é um tiro curto e o futebol você tem que ter uma gestão de resultado, porque a cobrança por resultado é jogo a jogo. Então, a gente tem essa consciência e, por outro lado, você tem que entender que o momento, né, do ano, que é o início do ano, que a equipe ainda precisa de muito crescimento, de muito trabalho. Ontem, inclusive, a gente fez uma análise de vídeo, né, que você ainda está em fase de recuperação do primeiro jogo, não tem como ir para o campo treinar. Então, ontem o treinamento foi com vídeo e a gente vai tentando otimizar o tempo para justamente obter resultado o mais rápido possível, sabendo da dificuldade do tempo. Felipe, na última vez que a gente estava falando sobre a escalação do Botafogo para a estreia do Carioca, você falou assim, não vou falar sempre da escalação não, nem sempre vou falar, falou a primeira vez. Como está ao vivo agora, a gente está falando sobre essa possibilidade do Jefferson jogar, o Gatito jogar. Tem como você passar para a gente se o Jefferson vai ser o titular realmente na partida contra o Fluminense? E se vai mudar muita coisa em relação ao primeiro jogo? Se você vai repetir a mesma equipe? Se você vai utilizar o Renatinho, o Leandro Carvalho, começando a partida? O que você pode dizer para a gente? Hoje eu peço desculpa, hoje eu não vou passar o time. Na primeira rodada eu passei, mas hoje, até por essas questões físicas, né, do Carly, do Gatito, e mais os atletas que foram inscritos, a gente ainda está pensando no jogo de amanhã, já tem uma ideia, claro, mas eu vou guardar para amanhã. Expectativa contra o Fluminense bem diferente daquele Fluminense da primeira partida, vai contar com uma força ainda maior, né, com jogadores que não puderam viajar para Saquarema. O que você espera desse jogo no Maracanã? Teu primeiro clássico como técnico do Botafogo, como é que fica a tua expectativa? É a expectativa de clássico, né? Dificuldade, eu acho que é dos dois lados, né? Pelo tempo e por ser um clássico. Não vejo o Abel com mais tempo no cargo, leva uma vantagem, uma equipe que acho que perdeu também alguns atletas, mas manteve uma base boa, principalmente do trabalho do Abel, mas é um clássico. Não vejo favoritismo em nenhum dos dois lados. Teve torcedor que saiu insatisfeito depois do empate com a Portuguesa aqui no Newton Santos. E uma vitória num clássico dá um peso, né? Realmente uma confiança para o torcedor na sequência. O João Paulo falou aqui na entrevista coletiva que com 3 partidas já poderia ter uma noção, até na parte física, né? O time melhorar bastante em relação a isso. Como é que você vê essa possibilidade de vitória que pode acrescentar realmente para o grupo? O resultado é sempre importante. Você citou a torcida, né? Que é um fator importante, que nos ajuda muito, o apoio dela é fundamental, e ela é movida por resultados. Então, o futebol é movido por resultados. Nós que trabalhamos internamente,
além do resultado, tem o desempenho. Eu fiquei satisfeito na primeira rodada com o desempenho em tão pouco tempo. Tá? São coisas novas que a gente está passando e os atletas vêm se esforçando para assimilar e estão assimilando. Então, em tão pouco tempo, você já vê conteúdos novos sendo trabalhados e eles buscando praticar, forçando a mente em muitos momentos. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. É como você aprender a dirigir o carro. No início, você olha a embreagem, olha o freio, olha o acelerador, olha a marcha. E com o tempo, você dirige, às vezes, nem está pensando que está dirigindo. Você vai para casa no automático. O futebol é a mesma coisa. Eu estou passando coisas novas, eles estão assimilando, mas estão nesse processo ainda. Aí, agora eu vou para cá, agora eu vou para lá. Vai ter erros? Normal, coisa mais normal do mundo. Mas na primeira rodada tiveram um número de erros menor do que eu esperava. Felipe, sua esquerda. Bom dia. Bom dia. Ontem o Renatinho, quando foi apresentado aqui, eu até perguntei para ele as condições dele, né, para poder atuar. Ele chegou já com vocês fazendo a pré-temporada. Você chegou a conversar com o Renatinho, ele garantiu que ele não tem condições ainda de atuar 90 minutos, mas está bem fisicamente. Como você imagina utilizar esse jogador no seu time? Uma característica, é um meia, né, ofensivo, com muita mobilidade, uma boa batida na bola, é um jogador participativo, competitivo, mesmo com essa característica ofensiva. A ideia é utilizá-lo junto com o Leandro Carvalho também, mas como, aí eu não vou falar, né? Um pouco mais para frente você vai ver. Outra situação sobre esse time do Fluminense. Na estreia, um time totalmente alternativo, um time bem mexido do que vai ser amanhã. Você tentou buscar o que desse Fluminense? O que você viu lá nos Estados Unidos do time do Fluminense? Foi isso mais ou menos o que você passou para os seus atletas para o Clássico amanhã? O Abel mesmo, né, comentou isso, que se utilizasse a equipe que vinha disputando o torneio, seria um desgaste muito grande, né? Então ele optou por usar um time mais novo na primeira rodada e preservou esses atletas para jogar contra a gente. Acho que essa é a ideia do Abel, é em cima disso que a gente está trabalhando, mas também observamos o jogo contra o Boa Vista também, que pode ter uma peça ou outra que esteja no jogo. Felipe, aqui novamente. Sei que o Jefferson é um goleiro experiente, né? Mas o primeiro jogo dele, novamente, depois de tudo, como titular, aconteceu aquela falha contra a Portuguesa. Você teve a oportunidade de conversar com ele? Como é que ele está quanto a isso, né? Porque primeiro jogo como titular aconteceu isso, você passou tranquilidade, como é que foi esse papo? No dia do jogo, no intervalo já foi resolvido. Só no olhar já falou, Jefferson, tranquilo. Sem mais, é um cara experiente, um cara que já viveu isso algumas vezes. A maioria dos goleiros tem esses momentos de erros, como um atleta de linha, normal, e não precisa muito, já morreu. Vamos para a próxima. Mais alguém, gente? Felipe, você falou agora há pouco da coisa do carro, né? De automatizar os movimentos, né? De você treinar a mente. Em quanto tempo você espera que os jogadores estejam mais automatizados? E o que você... a gente via... Claro que você não precisa falar do trabalho do antecessor, mas o que você vê de necessidade que o time tem nas suas características de trabalho? O que você vê de características que o time precisa e em quanto tempo você acredita que os jogadores vão conseguir assimilar e botar em prática tudo isso? Então, te dar um tempo certo assim, depende, porque isso vai da assimilação do atleta e do tempo que você tem para trabalhar. Tempo nós tivemos pouco, e você agora com um jogo atrás do outro, menos ainda, né, do atleta praticar nos treinamentos, vai praticar nos jogos. Então, a gente vai usar vídeos, a gente vai usar a conversa, a gente vai usar o jogo como treinamento nesse processo de evolução. E eu acho que o tempo vai depender muito da aplicação deles em cada jogo. Tudo bom, Felipe? Tudo bem. Um dos jogadores mais, talvez, importantes desse ano seja o Ezequiel, um garoto que está vindo da base, que você já utilizou no primeiro jogo.
talvez ele não tenha entrado tão bem como você imaginava. Como é que está sendo esse processo? Como é que você conversou com ele depois do jogo? Eu sempre vejo que depois dos treinos, vem acompanhando, você conversa com os meninos, você senta. Que você falasse um pouquinho do Ezequiel, do primeiro jogo, o que você espera dele para esse? O Ezequiel foi o esperado primeiro jogo, né? Mesmo sendo um menino, teve férias e se apresentou junto com os demais, né? Não teve uma Taça São Paulo, por exemplo, né? E não veio num ritmo de jogo. Ele entrou de férias junto com os demais e fez uma pré-temporada assim como os outros. Apesar de ser menino, sente também a situação do primeiro jogo da pré-temporada curta. Não só ele, como os outros, nós temos um grupo muito jovem, então o papo, né, a conversa, o explicar, o aproximar essa expertise do mais velho com a juventude é muito na conversa, na orientação, porque eu acredito que o atleta novo, a maior diferença dele para os mais experientes é realmente essa expertise do jogo, são os conteúdos, a leitura do jogo, que você ganha praticando. Só que tem um outro lado, você pode ganhar também nos treinamentos, conversando, orientando mais, para que ele se aproxime o mais rápido possível desse atleta que já tem mais 10 anos de carreira, por exemplo. Isso é uma coisa que eu acredito e que tenho procurado fazer com os mais jovens, para a gente ter um grupo cada vez mais homogêneo, que a gente não necessite tanto dessa experiência toda, vamos precisar, claro, mas nesses conteúdos táticos, essa leitura de jogo, a gente facilitar os mais jovens para se aproximar do rendimento dos mais velhos. A gente precisa disso, porque o nosso grupo é muito novo. Felipe, você até brincou com essa questão de aprender a dirigir. Acho que nessas primeiras rodadas, todos os times aqui do Rio tiveram uma certa dificuldade por enfrentar uns times que já têm essa rodagem maior, até fora aqui também, né, outros estaduais, o São Paulo, o Corinthians. Verdade. O quanto que... não vou falar facilita, mas ter alguém que também tá nessa mesma estrada, está também fazendo o carro andar ainda, ajuda ou, claro, por ser um adversário com mais qualidade, ainda acaba também deixando meio que elas por elas? Não entendi. Se você pegar, por exemplo, vocês jogaram a primeira rodada com um time que já estava mais de 50 dias treinando, esse tempo de rodagem... dá para comparar, de repente, enfrentar um Fluminense que também tem pouco tempo de estrada nesse ano? A preparação de vocês muda de alguma forma ou é tão começo que você ainda precisa realmente dar mais rodagem para o teu time? O início, o foco é mais na gente, né? Porque como está nesse processo de evolução, se você também se embasar muito pelo adversário, você acaba perdendo esse processo de crescimento da sua equipe, dos conteúdos. Então, a gente está procurando focar muito no nosso, solidificar, como você falou do carro, né, é a criação de hábitos mesmo, para que aquilo se torne mais fácil e o atleta se torne mais criativo, porque já que a parte tática já está inserida, ele vai começar a criar, né? Você não engessa o atleta, você dá a ordem para ele criar a desordem, né, que eu gosto de falar, que é a criatividade. Então, você dá ali a parte tática, assim que ele assimila bem essa parte tática, aí ele vai criar. E é esse momento que a gente está buscando, o mais rápido possível. Ainda não estamos nesse momento. A gente está ainda no momento de olhar para o freio, olhar para a embreagem, ver se o sinal tá verde mesmo, você pode andar, se acertou a marcha. Aí a gente ainda está nesse processo, que todos nós passamos para aprender a dirigir. Fechou?